Na primeira parte da Odisseia, a Telemaquia, Nestor relata o retorno de Menelau para a Grécia, depois de anos de luta em Troia. Apresta-lhe o tonante tormentosos caminhos, estrugem estrídulos ventos, e o mar amontoa líquidos montes, curvados como dorsos de monstros. Naves dispersas batem Creta. Lá silva sinistro o sul impetuoso. Bom, meus amigos, hoje nós vamos tentar absorver um pouco dessa poesia de Homero e da filosofia de Platão. É com satisfação que recebemos a todos na sede nacional da Sociedade Teosófica no Brasil para mais uma das nossas palestras públicas, hoje com a exposição intitulada Onde Encontrar a Sabedoria, Homero e Platão. É claro que esse é um título de uma obra de Harold Bloom, um crítico literário norte-americano, e eu vou tentar trazer o capítulo que ele escreve sobre Homero e Platão um pouco mais para o lado da espiritualidade, da sabedoria antiga, da teosofia. Então, a ideia é falar um pouco sobre esses clássicos que vêm sendo, ou vêm servindo de inspiração para a humanidade em vários campos do saber e da cultura humana, como a própria filosofia, a literatura, o teatro, o cinema, enfim. Então, é falar um pouco sobre esses épicos gregos e tentar conciliar, ao menos em parte, a sabedoria de Homero com a filosofia platônica. Claro que isso também tem traz algumas dificuldades, mas nós vamos tentar juntos superá-la ao longo, então, desta exposição. Em primeiro lugar, a gente nunca sabe exatamente quantos dos presentes leram os clássicos, então vou tentar resumir um pouquinho e depois, é claro que vou migrando para esse casamento entre a poesia e a filosofia. Bom, Homero, em princípio, viveu lá pelo século IX a.C. Há uma questão muito discutida sobre a existência de uma pessoa que escreveu esses clássicos ou vários autores, mas isso não entra em questão. Vamos supor que tanto a Ilíada e a Odisseia foram escritas por Homero e, como se sabe, eram cantadas em verso por aedos, rapsodos ao longo de toda a Península Ática, por muitos séculos antes, é claro, de terem sido vertidas por escrito, porque desde a sua recitação oral até a escrita dos poemas se passaram muitos anos. Bom, o que nós temos nos clássicos? A Ilíada e a Odisseia. É sempre bom retomar o caráter mitológico dos clássicos. Vocês sabem que a Ilíada começa propriamente quando houve umas bodas, o casamento de Tétis e Peleu, que foi um discípulo do centauro Quiron, no Monte Peleion. E para essas bodas foram convidados todos os deuses, com exceção, por óbvio, da deusa Eris, a deusa da discórdia. E aí nós temos
um primeiro momento de tensão, né, que precede a própria concepção dos épicos, porque Eris, é claro que ficou insatisfeita com a sua exclusão, comparece às bodas, mas para jogar uma maçã na qual estava a seguinte inscrição: para a mais bela. Este é o famoso pomo da discórdia, que pôs em conflito as deusas presentes que se julgavam as mais belas do Olimpo. Hera, a esposa de Zeus, Palas Atena e Afrodite. Instaurado o conflito, se buscou um árbitro capaz de julgar a contenda. E foi assim que Zeus designou que Páris deveria arbitrar então o conflito, designando a vencedora. Começou um assédio ao árbitro da partida, do jogo, e as deusas tentando assediá-lo com aquilo que lhes era, né, possível. Palas Atena, como era a deusa da sabedoria, ofereceu, é claro, para Páris todo o conhecimento do mundo. Só que Páris não era muito dado às letras, né, ao conhecimento, ele logo declinou da oferta. Como era a esposa de Zeus, ofereceu a Páris todo o poder do mundo. E poder também não era algo que interessasse muito. Na época, Páris vivia como um pequeno agricultor, e declinou da oferta de Hera. Só que Afrodite tinha uma certa habilidade para conhecer, né, os desejos humanos, e fez uma oferta que para Páris foi irrecusável. A moça mais linda do mundo. E foi então que ela conseguiu o assentimento de Páris, e ele lhe conferiu o troféu. Aí começa, na verdade, a Guerra de Troia, porque Helena, que era a moça mais linda do mundo, era casualmente a rainha de Esparta, casada com Menelau. E Afrodite, como havia assumido esse compromisso, teve que cumpri-lo, entregou a Páris, que a leva para a Troia. Então que Menelau mobiliza o seu irmão, o rei Agamenon, que juntos articulam as forças gregas, os grandes heróis, os reis, todos aqueles, né, que tinham compromissos recíprocos, e eles resolvem empreender então a travessia do Mar Egeu e atacar Troia. Como vocês sabem, Troia era o reino de Príamo, e com seus filhos Heitor, Páris e dezenas de outros se orgulhavam de nunca terem sido vencidos em batalha, porque tinham fortalezas, consideravam inexpugnáveis. E a guerra então se instaura, são 10 anos de batalhas, mortes dos dois lados. Os grandes heróis gregos e troianos são mobilizados para esse embate. É uma batalha ferrenha, em que os grandes heróis são mortos. Mas aí é uma primeira observação a ser feita. O herói morto em batalha, ele é consagrado. O problema não é a morte, o problema é morrer desonrado. E o herói, quando morre no campo de batalha, ele triunfa.
Da mesma forma, nós podemos fazer uma transposição para o grande épico indiano, Mahabharata, em que a história toda se desenvolve no campo de batalha, ou tem seu clímax no campo de batalha de Kurukshetra, quando se enfrentam os Kurus e os Pandavas para restaurar a ordem que havia sido corrompida em Hastinapura. Da mesma forma, os gregos atravessam o Egeu para resgatar a honra que havia sido conspurcada quando Helena foi levada por Paris. Bom, nós podemos pensar também como que aquela unidade primária do Olimpo foi rompida, né? Porque é algo que sempre nós devemos procurar fazer, transpor aquilo que estamos lendo, tanto do ponto de vista da filosofia, da literatura, para a nossa vida prática, a nossa vida de relação. Então, se nós percebermos, toda a guerra se instaura porque a harmonia representada por Hera, Afrodite e Palas Atena, ou seja, o conhecimento, a beleza e a força, essa harmonia foi rompida. Houve um primeiro ruído, uma primeira dissensão nessa harmonia primordial, que se deu por conta da separatividade, ou da exclusão da deusa Ares das bodas de Peleu e Tétis. Isso é muito interessante, porque se nós olharmos o mundo hoje, século XXI, nós vamos perceber que a desigualdade que impera no planeta. Nós tivemos em 2016 um relatório do Credit Suisse que mostrava que pela primeira vez 1% mais rico da população superou em riqueza os 99% mais pobres. Se nós olharmos o caso do Brasil, que desponta no cenário mundial como líder da desigualdade social, também é onde temos os maiores índices de violência. Se matam mais de 60 mil pessoas no Brasil por ano por causa da violência, muito dela originada pelos mecanismos de exclusão social. Então, parece que os antigos estão sempre nos dando lições, né? Uma das primeiras lições que nós tiramos dos clássicos é que a separatividade, né, ou a inveja, ou o orgulho, nós podemos recorrer aí aos pecados capitais que geralmente incorremos em um ou em outro, ou em todos eles ao mesmo tempo, mas eles causam uma perturbação na harmonia. E daí se instaura o conflito. E o conflito surgido tem que ser enfrentado. Nós não podemos fugir do conflito. Nós temos que enfrentar o conflito e, de alguma maneira, buscar compreendê-lo no primeiro momento e superá-lo logo a seguir. E é essa a grande lição, então, que nós temos dos épicos gregos. A harmonia necessária entre a beleza, a sabedoria e a força. Bom, a Ilíada, como nós falamos, ela tem a guerra como seu pano de fundo. Ela envolve a mobilização de forças gregas que atravessam o Egeu e ficam por 10 anos em guerra com Troia, liderada pelo rei Príamo e mais especificamente por seu filho Heitor. E é justamente quando Heitor
é morto por Aquiles, que a Ilíada chega ao fim. Então há uma desmobilização de tropas que retornam para a Grécia. E esse caminho de retorno, ele é contado, na verdade, na figura de Ulisses, que era o rei de Ítaca, e foi, junto com os gregos, para a guerra, mas a história dele, ela assume um papel central, então, no seu retorno à Grécia, especificamente a Ítaca. É muito interessante a comparação entre esses dois épicos, porque enquanto a Ilíada é um poema de guerra, a Odisseia é um poema de paz. Enquanto a Ilíada retrata os muitos, a Odisseia retrata um único. Enquanto na Ilíada se mobilizam forças combativas, na Odisseia se mobiliza a inteligência e a astúcia e a sabedoria de Ulisses. Nós vamos falar um pouquinho mais da Odisseia no terceiro bloco, mas é bom já deixar, né, esse pano de fundo na mente de cada um daqueles que nos acompanham. A Ilíada faz o caminho de ida e a Odisseia faz o caminho de volta. Bom, vamos agora fazer, né, um link com a filosofia platônica, porque é lugar comum para aqueles que estudam os clássicos gregos e dizerem que Platão excluiu os filósofos da sua república, como nós encontramos num livro homônimo de Platão. Essa afirmação, ela merece uma análise mais detida e tem que ser analisada com cautela, porque se Platão fala isso na República, antes disso, no Íon, que é um diálogo da primeira fase, ele diz justamente o contrário. Ele diz que Homero é o maior e mais divino dos poetas. Só que no Íon ele já faz uma certa distinção entre a sabedoria da poesia, que é plena por isso mesmo, por ter um acesso ao divino e ao belo, e a filosofia que, por definição, é a carência de algo, no caso desta própria sabedoria que a poesia é o reflexo. Então vejam que há estatutos diferentes entre a poesia e a filosofia. Até seria possível, como Harold Bloom faz, uma certa conciliação. E ele chega a afirmar que tem dúvidas de que se Homero se aproximasse das fronteiras da República de Platão, este lhe negaria ingresso. O Bloom, na verdade, ele vai dizer que Platão disputa com Homero, na verdade, é a condição de mestre dos gregos. E passados 2.500 anos, nós sabemos que Homero é considerado o maior dos poetas e Platão, um dos grandes filósofos da humanidade. Convivem poesia e filosofia e se retroalimentam cada uma delas. Então, essa exclusão dos poetas da República tem que ser vista com muita calma, né? Não é isso que nós temos nos diálogos de Platão, porque os diálogos, eles próprios, encerram um caráter literário.
Platão, vocês sabem, escreveu muito, são 27 diálogos e 3 cartas, todos considerados autênticos. Os diálogos se dividem em 3 fases, diálogos da juventude, diálogos da maturidade e diálogos tardios. Os primeiros deles com caráter mais aporético, ou seja, são questões exploradas, mas ainda sem uma profundidade que me parece que o tempo vai permitindo a Platão aprofundar a sua compreensão do mundo. Os diálogos intermediários, nós poderíamos pensar no Fédon, no Banquete, na própria República, que já são diálogos mais consistentes, que exigem maior reflexão, que tratam de temas mais abstratos, mas com um desenvolvimento consequente. E, por fim, os diálogos tardios, que esses exigem muito do leitor. Nós podemos pensar no Sofista, por exemplo, em que Platão faz uma gradação entre o ser e o não ser, mostrando que, de certa maneira, o não ser é. Isso por quê? Porque Platão é um autor que está sempre elaborando sínteses. E uma das sínteses de Platão é a síntese entre Parmênides e Heráclito, entre o Rencaipan, o tudo é uno, de Parmênides, e o Pantarrei, de Heráclito. Isso mostra que, de alguma forma, ele procurou conciliar o ser, que é sempre o mesmo, que com o não ser, que está em mutação, em transformação permanente, e, em certa medida, não é. Pois bem, Platão nos diz no Sofista que existem níveis de ser. Há uma hierarquia ontológica que nós vamos percebendo com a leitura, não só do Sofista, mas de outros diálogos. Pertence também à última fase o Parmênides, um diálogo muito complexo, e Platão tenta conciliar os jônicos e os eleatas, e o Timeu, que é um diálogo cosmológico por excelência, talvez o mais pitagórico dos diálogos platônicos, em que Platão mostra que a ordem cósmica, ela sustenta a ordem no ser humano, a ordem em nós, ou seja, o microcosmos, que somos nós, está assentado no macrocosmos, que é o mundo. E é justamente porque nós trazemos esse DNA do cosmos em cada um de nós que podemos reproduzir essa ordem na comunidade ideal. A polis ideal se expressa na medida em que nós conseguimos reproduzir a ordem da natureza vigente em nós, na comunidade em que vivemos. Pois bem, esse então em parte o pensamento de Platão, porque nós temos o Platão da academia e temos um Platão mais interno, um Platão, digamos, esotérico, que nós tomamos conhecimento em boa medida por meio da metafísica de Aristóteles e de seus discípulos diretos na primeira academia. O que seria esse Platão esotérico? É um Platão que nos apresenta um segundo nível de fundamentação metafísica, porque se nós ficássemos só com Platão da academia, das ideias e das coisas sensíveis, estaríamos diante de duas multiplicidades. Uma multiplicidade que são as ideias imperecíveis, imutáveis, eternas, e das coisas sempre em transformação, como nós falamos, que é mostrado no Sofista, o ser e o não ser.
Platão esotérico nos remete para uma ideia da ideia, a ideia do bem, a ideia que fundamenta e reúne todas as outras. Bom, e assim como nós temos em Platão, como eu mostrei há pouco, uma catábase, uma descida do uno ao múltiplo, a gente pode pensar que vários outros diálogos apontam, indicam, sugerem a existência de uma anábase, uma subida da multiplicidade até a unidade. O mais emblemático desses diálogos, é claro, é o banquete. O banquete nos fala que o amor é constituído de uma escada com 7 degraus e começa com a beleza corpórea, mas que vai ascendendo para a beleza na natureza, a beleza na mente, a beleza das instituições, e culmina com uma percepção do belo presente em todo o cosmos, uma fusão do conhecedor com o conhecido, uma fusão de almas, né? Da alma do microcosmos com a alma do macrocosmos. Esse é o grau máximo de beleza em Platão, uma fusão de consciência, digamos assim, se nós nos reportarmos novamente à visão oriental do Bhakti Yoga, que é basicamente o que é descrito lá no banquete de Platão. Assim como o banquete, nós temos alguns outros diálogos que falam mais para a questão do conhecimento, ou seja, de como o conhecimento aprimora a virtude em nós, como o conhecimento ele pode ser sucessivamente refinado, ou como nós temos que destruir em nós os preconceitos ou os falsos conhecimentos que nos impedem a percepção da verdade. Seria uma linha mais próxima ao que os orientais, especificamente os indianos, chamam de Jnana Yoga. E nós temos outros diálogos, podemos pensar na República ou no Mênon, que nos falam mais sobre a virtude, ou seja, uma ação no mundo, uma ação qualificada. Na verdade, esse termo virtude foi, de certa forma, mal traduzido para o português. Foi traduzido o termo areté, que em grego significa excelência, por virtude. Qual é a diferença? Eu vejo que a virtude dá muito mais o caráter de algo fechado, pronto, e nesse sentido é algo distinto do conceito de excelência, que mostra que é sempre possível uma oitava superior de uma determinada virtude. Se nós exercemos, né, ou somos justos, exercemos a justiça, sempre é possível um grau maior de justiça nessa acepção. Nós podemos qualificar a nossa visão, ampliar o nosso conhecimento e sempre exercê-la de um ponto de vista mais qualificado. Então, se nós observarmos, de alguma forma, nós temos na filosofia platônica uma reprodução do Vedanta oriental. Nós temos os graus de ser, nós temos a descida do espírito na matéria, temos o retorno com consciência e temos as 3 vias ascensionais clássicas do ensinamento indiano. Isso é muito importante e nós vamos reencontrar todas essas vias ascensionais de uma forma mais elaborada, talvez mais mística do que Platão as apresenta, no neoplatonismo alexandrino. Lembrem que Platão viveu entre 427 a 347 antes de Cristo, e foi com a batalha de Queroneia em 338 antes de Cristo que os macedônios tomaram conta da Grécia, o cidadão grego se torna
um súdito do Império Macedônico, e Alexandre promove então a implosão da cidade-estado grega e vai levar a expansão daquela cultura para todo o leste. Isso ficou conhecido como um movimento chamado de helenismo, em que as escolas já não estavam mais preocupadas com as abstrações aristotélicas e platônicas, mas com uma sabedoria prática que as habilitasse a vida no mundo. Aí nós temos o cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo, que por um lado criticam o conhecimento abstrato e o conhecimento em si mesmo, se nós pensarmos que o ceticismo afirmava que nada existe, se existe não pode ser conhecido, e se pode ser conhecido não pode ser dito. Ou seja, temos várias modalidades de desconhecimento ou de impossibilidade de expressar aquilo que conhecemos. Bom, podemos pensar também no epicurismo. Epicuro tinha uma filosofia extremamente prática, que poderia ser aplicada no nosso dia a dia. Ele dizia, por exemplo, que os deuses, eles habitam numa matéria extremamente fina. Lembrem que Epicuro era materialista. Os deuses habitariam uma matéria extremamente fina, distante da nossa realidade grosseira. Então, primeiro ensinamento, nenhum temor aos deuses. Talvez por isso Epicuro tenha sido tão hostilizado e seu ensinamento distorcido pela tradição cristã. O segundo ensinamento de Epicuro, nenhum temor à morte, porque quando a morte nós não somos, e enquanto nós formos, a morte não é. O terceiro item do tetrafármaco epicurista nos sugeria atenuar as nossas ambições. E, por fim, ele dizia que os males são passageiros, que as dores vêm e vão, assim como as alegrias, e o importante é nós estarmos centrados na imperturbabilidade da nossa consciência. Isso só para dizer o que levou depois do Platão a elaboração de filosofias mais pragmáticas que vão surgindo na medida em que o helenismo vai se expandindo para o Oriente. Até que nós chegamos, séculos depois de Platão, e surgem justamente com a expansão da cultura helênica promovida por Alexandre. Lembrem que em 332 ele resolve fundar Alexandria. 50 anos depois, Alexandria já era um epicentro do saber universal, e para ela fluem as grandes mentes das redondezas, né? Vários sábios e místicos vão se encontrar em Alexandria, e isso faz com que alguns séculos depois, século II, já na era cristã, haja uma retomada daquela tradição platônica. Aliás, vale a pena registrar, os neoplatônicos não se consideravam neoplatônicos, eles se intitulavam platonistas, seguidores de uma tradição antiga que foi originada com Pitágoras, retomada por Platão, e havia atravessado os séculos e era então retomada pela filosofia alexandrina, da qual nós temos Amônio Sacas como um dos grandes expoentes, e posteriormente com Plotino e Próclo, e, enfim, vários outros grandes pensadores, que vão retomar o ensinamento platônico com uma ênfase numa afirmação que nós encontramos lá no Teteto, que também é uma obra tardia de Platão, que nos diz o seguinte: a homoiosis toteo, a semelhação a Deus, era essa, em última análise, a inspiração do movimento platonista alexandrino que surge no século II depois de Cristo.
Bom, até aqui nós vimos então a Ilíada, como é que a mobilização em torno da guerra, do resgate de Helena se dá. Vimos um pouquinho o caminho de retorno, que é o caminho da Odisseia, é um caminho empreendido por Ulisses, desde Troia até a sua Ítaca amada, e depois disso vimos um pouco da filosofia platônica, a gradação dos níveis de ser, do uno ao múltiplo, e a perspectiva ascensional de retorno do múltiplo ao uno. Bom, vocês podem estar se perguntando até aqui como é que se encontram Ilíada e Odisseia com a filosofia platônica. Se não é verdade que Platão expulsou os poetas da sua república, em que medida ele reproduz algo do ensinamento de Homero? Bom, eu vou tentar agora fazer uma certa conciliação entre esses grandes clássicos, né? Entre a poesia e a filosofia. Aliás, a poesia consegue, como talvez nenhuma outra arte, essa síntese do ensinamento, de vários conhecimentos humanos. Por exemplo, vocês podem pensar naquela frase fantástica de Blake, em que ele diz que uma ideia abarca a imensidão. Minha gente, isso é toda a filosofia platônica numa linha. Então, a capacidade de síntese da poesia é algo que talvez sejam necessários milhares de volumes para traduzir em termos de conhecimento lógico, racional, discursivo, o que o poeta, na sua inspiração, no seu enlevo, ele quis verter. Pois bem, nós temos que pensar como os antigos, com uma lógica circular, se queremos fazer a aproximação de Homero e Platão. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, entre os hindus, os yugas que se sucedem, os grandes ciclos, né, os manvantaras e os pralayas, nós temos a figura do Tao entre os chineses, que o Tao é a expressão da circularidade na manifestação, o fluxo constante dos movimentos da vida, e assim sucessivamente. Nós temos que pensar de acordo com a perspectiva ascensional dos gregos. Eles falavam de 4 etapas na vida do indivíduo que, se cumpridas com rigor, poderiam levá-lo à emancipação da consciência: Artha, Kama, Dharma e Moksha. Ou seja, a vida material, a vida familiar, a vida que não se fecha em si, mas se doa, e aí nós temos o Dharma, o cumprimento do nosso dever na ordem social em que estamos inseridos, e o Dharma como um caminho para a libertação da consciência, para o Moksha. Algo muito semelhante nós temos entre os hindus. Os hindus falavam de Ananke, escolé, teoria e o ser. Ou seja, a Ananke como o reino da necessidade, a escolé como um momento de lazer, nós podemos pensar de vida emocional, cultural ou familiar. Um terceiro momento, que é o momento da teoria, do aprendizado, do exercício da sabedoria. E, por fim, um momento de experiência, de culminação existencial,
um momento de contemplação do ser. E é claro que os neoplatônicos posteriormente vão qualificar esse quarto momento e vão introduzir o torrente. Os gregos da filosofia clássica tinham o torron, o ser. Os neoplatônicos vão sugerir um último movimento de fusão com o todo, que se chama o uno. O uno na filosofia neoplatônica, que corresponde ao Parabrahma dos hindus. Então, vocês percebem que dentro de uma perspectiva de tempo circular, que era comum entre os antigos, e de uma perspectiva ascensional de etapas de emancipação da consciência ou de experiência no mundo, se pode ascender da realidade concreta a uma realidade oniabarcante, em que nós temos uma percepção unificada do universo. Pois bem, se nós olhamos para os épicos, nós temos justamente esses dois movimentos. Nós podemos entender a Ilíada como uma densificação máxima da consciência, afinal, a guerra é o fundo do poço. Da guerra só pode surgir algo melhor, porque a guerra é a degradação máxima do ser humano, que está lá se matando no fronte de batalha. Então, nós podemos pensar esse caminho que os gregos fazem até Troia como um caminho de densificação do espírito na matéria. E o caminho de retorno, o caminho empreendido por Ulisses, um caminho de liberdade, um caminho de emancipação da consciência, um caminho em que da multiplicidade de todas as coisas se compreende a unidade da vida. E por que eu digo que a Odisseia é um caminho de retorno, na acepção esotérica clássica? Porque Ulisses, na sua viagem de volta, ele passa por verdadeiras provas iniciáticas. Lembrem que Ulisses ele tem que vencer o canto das sereias. Ulisses desce a mansão dos mortos. Nós fizemos uma transposição para o ensinamento cristão. Ele vai até o Hades, encontra os heróis gregos já mortos nos mundos inferiores, e ele retorna do Hades com uma consciência ampliada. Ulisses, ele também tem que enfrentar os feitiços de Circe e Calipso, né? Ninfas que pretendem aprisioná-lo no mundo dos sentidos. Lembrem que, inclusive, Calipso, que era a mais bela das Nereidas, ou as ninfas do mar, ofereceu a Ulisses a própria imortalidade, não era pouca coisa. E Ulisses, nesse ato de rejeitar a imortalidade, ele assume a sua humanidade e, a partir daí, se conscientiza da necessidade de cumprir o seu dever. Cumprir, como diriam os orientais, o seu Dharma, de voltar para Ítaca e retomar, né, o seu reino. Então, me parece que fica muito evidente esse movimento de catábase, ou seja, de descida do espírito na matéria, e de anábase, o retorno da matéria à consciência unificada, já nos épicos homéricos. Em Platão, isso fica mais do que evidente, como falei. Platão tem uma
perspectiva ontológica gradativa da ideia do bem ou do da república, se chega no universo sensível. O uno em Platão, que se desdobra na oristos dias, nos números ideais, nas meta-ideias, nas ideias, o demiurgo que contempla essas ideias e as plasma na cora, no espaço-matéria, e depois disso, como eu falei anteriormente, as 3 perspectivas ascensionais que nós vamos encontrar ao longo dos diálogos platônicos. Não somente, lembrem, não somente nos diálogos, mas também na tradição indireta, sem a qual nós não fechamos o circuito do ensinamento platônico. Os diálogos, minha gente, sempre apontam para algo além, algo que não está nos diálogos, para astimiotera, que eram as coisas de maior valor, como nós vamos encontrar lá no Fedro. No Fedro, Platão diz com todas as letras: o sábio semeará nos jardins literários apenas por passatempo, o que é realmente real, não cabe no livro escrito. E essa é uma coisa que nós temos que nos conscientizar se queremos dar passos resolutos em direção à espiritualidade. Um livro é bom, ele indica direções, ele dá orientações, ele pode fazer com que nós, inclusive, sejamos mais críticos em relação aos nossos preconceitos, às nossas crenças, mas o livro, minha gente, em última análise, ele não faz aquilo que compete a cada um de nós fazer, darmos os passos que precisam ser dados na nossa vida, especialmente a nossa vida de relação. Isso compete a cada um de nós. Pois bem, a tradição indireta permite com que nós fechemos esse circuito do ensinamento platônico. Se nós temos nos diálogos essa perspectiva, né, de ordem no universo, a própria palavra cosmos vem da filosofia pitagórica platônica, a ideia de um microcosmos está muito presente no Timeu platônico. A ideia de polis nós vamos encontrar na República, ou seja, a ordem que precisa ser expressa na vida em comunidade, uma vida em harmonia. Bom, então, a partir dessa perspectiva, nós vamos perceber que tanto Homero como Platão nos falam de um tempo circular, um tempo que não se esgota no tempo, um tempo que sempre retorna. Talvez a inspiração para o eterno retorno de Nietzsche, nós podemos ver isso na nossa vida diária, né? Um dia e noite, com o ciclo alternado das estações, com as ações que nós fazemos, que sempre, quando tem um ponto de partida egoísta, retornam ao ponto de origem. Ou seja, esse movimento circular da vida, ele se expressa de várias maneiras. Nós temos nos épicos homéricos, assim como na filosofia platônica, essa perspectiva circular. Então, é o grande elo que vai nos mostrar algo semelhante em Homero e em Platão, e algo fundamental, algo decisivo, uma perspectiva ascensional da consciência, uma perspectiva que nos impulsiona para uma vida mais plena de significado, na medida em que aponta para uma integração da própria consciência. E nós vamos, bem depois de Homero, bem depois de Platão, encontrar na filosofia de Plotino, que viveu em Alexandria no século III da era cristã, uma síntese
fantástica desses dois gênios da cultura universal. Plotino dizia que cada um de nós é um Ulisses que aspira a retornar para a pátria amada. Plotino dizia mais, ele tentando explicar como se daria essa experiência última de consciência, de fusão com o todo. Ele nos diz que nessa experiência, cada um de nós ascende a uma consciência una. E falava nessas palavras: o sol ali é todas as estrelas, e todas as estrelas são o sol, e portanto, cada uma das outras. Há uma fusão do conhecedor com o conhecido, em que o palestrante, aqueles que nos ouvem, são uma unidade. E aí reside o centro do ensinamento de Homero e Platão, a vida una em seus múltiplos movimentos.